Bom dia! Está no ar Inovação e Negócios aqui na Record News para todo o Brasil. Fique ligado! Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Você já se deparou com um animal abandonado? É muito triste, não é mesmo? E como essa paixão por animais pode se transformar em um propósito, uma causa? No InTalks de hoje, vamos conhecer uma dessas histórias. E você que está empreendendo, fique de olho nesse insight exclusivo que o Janguier Diniz trouxe para você. E aí, tudo bem com vocês? Vocês lembram que no programa passado eu falei sobre o empreendedor planejado ou premeditado? Pois bem, eu quero trazer um outro tipo de empreendedor para você ver se encaixa nesse perfil. É que eu trato aqui no meu livro Arte de Empreender. Vamos falar sobre o empreendedor nato, cujo próprio nome já indica o que é. Mas daqui a pouco eu vou aprofundar mais esse assunto, viu? Fique ligado. InTalks. Oferecimento Credif. Ajudamos sua empresa a crescer com segurança. O abandono de animais é um problema social e de saúde pública que afeta diversas cidades. Animais abandonados enfrentam condições precárias, muitas vezes resultando em doenças, fome e sofrimento, além de representar um risco significativo para a saúde. No entanto, há muitas pessoas e organizações dedicadas a combater esse problema, transformando essa causa em seu propósito de vida. Esses defensores dos direitos dos animais trabalham incansavelmente em campanhas de conscientização, adoção responsável e esterilização, além de fornecer abrigo e cuidados veterinários. Vamos agora conhecer uma dessas histórias com Wagner Aguado, fundador da ONG Vira-Lata Vira Amigo. Muito bom dia! Hoje aqui no Inovação e Negócios, a gente tem a presença de um grande amigo meu, o Wagner Aguado, que eu conheci na terceira temporada do Batalha das Startups, aqui na Record News. E o Wagner Aguado, ele tem uma história muito interessante. Ele foi um executivo de grandes companhias globais, investidor em algumas startups, já participou participa de conselho de grandes empresas, mas o Wagner trouxe uma paixão pessoal para o mercado pet através da startup Pets Emotions e também de algumas ONGs. Wagner, muito obrigado pela tua presença hoje aqui no Inovação e Negócio, é um prazerzaço estar falando com você, um cara que tem um track record tão grande no mercado de tecnologia, de fintechs, no mercado global. A gente estava conversando aqui agora, já deu até uma passeada de barco com a Rainha Elizabeth. Muito obrigado por estar aqui hoje no Inovação e Negócios, cara, é um prazerzaço. Imagina, prazer enorme, muito obrigado, é uma honra estar aqui com você, estar com o seu público aqui para a gente contar um pouquinho de algumas histórias, algumas experiências, vai ser alguns minutos muito importantes para mim, tenho certeza disso. Que legal, para mim também. Wagner, a gente se conheceu no Batalha das Startups, onde que eu tive o prazer de ver um pouquinho a tua história. Hoje você está à frente da Pets Emotions e de uma ONG, né? Isso, a Vira-Lata Vira Amigo. Vira-Lata Vira Amigo. Wagner, antes de a gente entrar nesse ponto de falar da Pets Emotion e da ONG, a gente sempre gosta de falar com os empreendedores, executivos que vêm aqui no Inovação e Negócio para contar um pouquinho a história e o track record de cada um. Quem é Wagner Aguado? O que o Wagner passou até chegar na paixão de criar a Pets Emotion? Muito boa. Boa pergunta, né? Normalmente, eu gosto de brincar com o elevator pitch, né? Então, se eu fosse pegar do 20º, aqui é 16º andar. Se eu fosse pegar o 16º andar para o térreo, eu resumiria da seguinte forma. A minha história, ela vem de meios de pagamento e meios de financiamento à pessoa física. Trabalhei no mercado financeiro há muito tempo, de repente eu adotei uma cachorrinha chamada Nina e me apaixonei pelo mundo pet e fundei a ONG Vira-Lata Vira Amigo, chegamos no térreo. Então, se eu fosse resumir, evidentemente seria fácil assim, né? Mas é claro que uma jornada de dezenas de anos, né? Você pode imaginar que tem muita história. A gente já chegou na metade do século, eu e você, né?
Ou ainda não? Você ainda não? Eu já. Então tá bem, mas tá melhor que eu, porque eu já passei um pouco da metade do século. Eu já tô lá com 57. Então você já tá um pouquinho mais avançado do que eu, mas tá super bem também e ainda com aquele gás de empreendedor e de quem quer tocar um projeto que motiva, né? Márcio, eu vou dizer para você o seguinte, eu vivo provavelmente, e você também, o melhor momento da gente profissionalmente falando. Porque eu tenho força, energia e sei frear. Né? Quando a gente é mais jovem, a gente não sabe frear. Eu sei muito bem disso. A gente já faz muita loucura, acelera muito. Né? Exatamente, é isso. Bom, mas falando um pouquinho de mim. Eu sou do mercado financeiro a minha vida inteira, meio de pagamento. Então, eu trabalhei em empresas que já não existem mais, né, como o Credicar, por exemplo. Trabalhei no American Express. Trabalhei em bancos de varejo. Trabalhei no Banco Fenícia, que era do Grupo Arapuã, que estava entre os 15 maiores grupos do país. A minha história, então, nasce nesse mercado de meios de pagamento e meios de financiamento. Então, essa é um pouco da minha história no mercado financeiro e de meios de pagamento. Em 2016, aproximadamente, eu entrei no mundo de startups e fintechs, porque eu ouvia falar disso, né? Fintech para cá, fintech para lá. Que foi o começo, né? Foi o começo. 2016, 15, 16, eu lembro bem, foi esse começo. E aí, que raio é isso, né? Acabei entrando, investe em uma, vai atuar em outra, e hoje, então, eu tenho uma pequena carteira de negócios voltados a fintechs e startups. Mas a história Pet, ela nasce da cachorra Nina. Da cachorra Nina. Eu lembro da cachorra Nina. A cachorrinha Nina a gente adotou em casa, né? Essa cachorrinha, e ela é um doce, um amor, e aí a gente pega mais um cachorro na rua, 2, 3, 4, 5, leva para casa, o sexto não tem mais o que fazer, põe num hotelzinho, o sétimo põe no hotelzinho. Bom, enfim, a gente acabou fundando a ONG Vira-Lata Vira Amigo. É uma ONG arrumadinha, nós compramos um terreno, né? Eu com recurso próprio, comprei um terreno, fizemos uma sede própria e aí nasceu a paixão com o mundo pet e com cachorros e gatos, né? Quando eu estou com mais tempo eu posso até brincar, né? Wagner, de onde veio esse negócio dessa paixão? Não, veja bem, uma noite com uma lua tal, mas não foi nada disso. Você pega 1, 2, 5, quando você vai ver, você está numa enrascada. Agora eu tenho que solucionar. Só que eu admiro muito o que você está fazendo nesse mercado com a Pets Emotions e com a ONG, porque é um mercado gigante, mas você faz isso por paixão. Conta pra gente um pouquinho da Pets Emotion e um pouquinho da ONG que você está fazendo Vira-Lata Vira Amigo. Então, a ONG Vira-Lata Vira Amigo, ela é tratada como uma empresa. A gente tem, infelizmente no sentido do despreparo, né? Nós temos muita gente, muitíssimo bem intencionadas, que são os protetores, são outras ONGs, né? Mas que precisam de ajuda. A ONG nasce desse sonho da Nina, né? Para fazer essa transformação, ainda que seja de um em um. Mas o que acontece? Né? Em paralelo à minha vida profissional, aos meus investimentos, enfim, uma vez o meu filho comenta, tinha em torno de 17 anos, comenta com a minha esposa, todos apaixonados por cachorro, mas comenta com a minha esposa o seguinte: mãe, que legal a ONG, bacana, mas me conta o seguinte, em outras palavras, quando o pai morrer, quem vai tocar esse negócio, né? Porque talvez essa não seria a herança que ele queria receber, né? Então, com 16, sei lá, com 16, 20. Exatamente. 25. E aí, Márcio, me deu esse estalo, eu falei, eu preciso criar um negócio que sustentará a ONG quando eu for embora. Então, criei a Pets Emotion. A Pets Emotion, ela hoje é uma holding com alguns negócios embaixo. É uma SA, não? Não, ainda não. E a Vira-Lata Vira Amigo é a sócia majoritária. Uhum. Então, tem eu como investidor e tem mais 3 pessoas, tem um fundo de investimento, inclusive, que colocou dinheiro e a gente está naquela jogada de startup que eu aprendi com todas as experiências bem vividas e mal vividas junto aos empreendedores e aos negócios que eu invisto. Em 2020, nos primeiros dias da pandemia, eu adquiri uma empresa chamada Pet Anjo, doei 25% das ações da empresa para a ONG Vira-Lata Vira Amigo e um ano depois, aproximadamente, eu vendi para a Cobasi, que é um grande varejista. A Pet Anjo é um marketplace de serviços. Então eu consegui capitalizar a Vira-Lata Vira Amigo por alguns anos. E eu continuei no mesmo racional do seguinte: mesmo assim eu tenho que ter um negócio que sustente
a ONG. Sim, porque você cuida de 100 cachorros por ano e um cachorro já dá uma despesa para ser bem cuidado, é o que você falou. Exato. Eu preciso cuidar bem. Não adianta eu botar 200, 300 cachorros e não cuidar bem. Eu preciso cuidar bem e 100 cachorros você tem um custo. Exatamente. E esse custo tem que ser financiado por alguém ou por um negócio. É isso. E aí a gente está lançando com ineditismo total o Festival Pet. Olha que legal. O que é o Festival Pet? Imagina a gente tem a virada cultural em algumas cidades. Sim, aqui em São Paulo tem, né? Por virada exemplo, cultural todo ano tem. Nós temos a virada sustentável, que é um tema de sustentabilidade. O Festival Pet, ele é exatamente a mesma linha. Então nós vamos ter uma arena pet num parque da cidade. Nós vamos ter outras ativações ao redor da cidade de São Paulo, que vai ser o primeiro local a receber o Festival Pet, que nós vamos espalhar e fazer isso nas outras grandes cidades do Brasil no decorrer dos próximos 2 anos. O Festival Pet, então, ele é um local onde a família vai se divertir, vai com o seu cachorro, o gato não gosta muito, né? E nós queremos divertir a família, mas mais do que isso, a gente tem um propósito. O evento tem a parte do divertimento, do entretenimento, ele tem a parte social e tem a parte da conscientização. Então, diante dessa minha tese, né, da tese da Pets Emotions, ser uma empresa que vai sustentar a ONG, e estou trazendo investidor, então ela é uma empresa que eu costumo dizer que ela é uma empresa do setor 2,5. Não é uma ONG e não é uma empresa que quer dar lucro e resultados a qualquer preço. Tem um propósito, uma missão, que é ajudar as ONGs. A Vira-Lata Vira Amigo. Tudo começou pelo propósito. Tudo começou pelo propósito. É o que a gente fala para todos os empreendedores, né? Não adianta você pensar em fazer algo pelo dinheiro. Isso eu, como empreendedor, eu sempre falei para todo mundo. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de você. Você tem que fazer algo com propósito, de mudar a vida das pessoas, melhorar alguma coisa, algum negócio, alguma área, como fazer algo social, como é o caso do Wagner está fazendo com a ONG Vira Pet, Vira Amigo, que depois ele entendeu que precisava continuar com esse propósito, precisava ter dinheiro, precisava ter recursos para poder continuar com esse teu propósito. Exato. E aí montou um negócio que é a Pets Emotions e montou a holding dele aqui. Então uma coisa está atrelada à outra, mas o que vem primeiro sempre é o propósito. Sempre. O Márcio, validando o que você falou, eu nunca acordei de manhã pensando no dinheiro. Eu sempre acordei, mesmo como funcionário de grandes companhias, eu trabalhei, fui diretor estatal do Bradesco, cartões, então tem uma história executiva bastante interessante, mas eu nunca acordei de manhã pensando, eu estou indo lá para ganhar dinheiro. Não, estou indo lá para resolver problema, estou indo lá para trazer soluções, eu estou indo lá para oferecer alguma coisa de bom para as pessoas, para a equipe, para a sociedade. Isso mostra o seguinte, que a gente sempre fala, a paixão, né? Todos os lugares que você passou, pelo que você está contando, eu tenho certeza que foram lugares que você sempre foi apaixonado pelo que você fazia, pelo tempo que você estava fazendo, até a hora que você deixou por algum motivo. Exato. Agora, quando você está, seja como executivo ou seja como empreendedor, se você não tem prazer e vontade e paixão pelo aquilo que você está fazendo, vai embora. É melhor ir embora. Vai embora. Você está chegando lá para trabalhar pelo salário, pelo dinheiro, pelo 13º, pelas férias. Intraempreenda, mas intraempreenda, seja um baita do executivo e pense com cabeça de executivo e de fundador, porque o Wagner está trazendo a carreira dele aqui como executivo, agora como empreendedor e um social que quando ele fala tem um brilho nos olhos. A gente está trazendo para vocês aqui várias formas de você entender como ter sucesso trazendo o propósito e a paixão, né, Wagner? Isso. E uma coisa interessante, né? Você pode ser empreendedor dentro da empresa que você trabalha, como por exemplo você está citando. No Bradesco Cartões, eu lancei um cartão do Boticário, lá de Curitiba, diga-se de passagem, que foi o primeiro cartão, provavelmente no mundo, com perfume. Olha só. Como que funcionava? O Boticário queria algo inovador. Quanto tempo faz isso? 2008, 2009. O que aconteceu? Fui nos meus parceiros, a Visa, nos fabricantes de plástico, e a gente desenvolveu uma técnica que é o seguinte: quando você faz o plástico, né, você vai fazer a marca, né, o Boticário, por exemplo, você inverniza. Então a gente colocou microcápsulas de perfumes que o Boticário selecionou, né, então ele selecionou a fórmula, que era um perfume silvestre. Então, à medida que você manipulava,
você estourava essas microcápsulas e saía aquele perfume agradável. Então você passava ele na maquininha, né? Você sentia o perfume. É inovador e eu estava empreendendo, não é? Eu fechei um contrato com a Casas Bahia e nós fizemos a Super Casas Bahia, que eles tinham um grande evento no AMB, e aí eu montei 4 grandes estandes com uma fabriqueta para fazer embossing de cartão na hora. Então a gente tinha os cartões. Então imagina você o seguinte, você ia lá, fazia uma ficha cadastral de crédito, era aprovado, eu pegava a sua ficha, ia no fundo nessa fabriqueta que a gente tinha nesses 4 estandes. Imprimia o cartão com o seu nome, você saía com o cartão quente de lá, e na época demorava 15 dias para receber um cartão. Toma aqui o seu cartão, dona Maria. Pode fazer compra. Pode fazer compra já, nesta loja, Super Casas Bahia, ou em qualquer loja do Brasil. Bom, chegamos a vender no Brasil inteiro 50 cartões por minuto. Olha só. Isso é empreender. Isso é intraempreender e inovar, né? Exatamente. E inovar, porque então é por isso que eu digo, a gente volta a falar aqui que você, desde o início, sempre teve uma veia, mas ela veia de empreendedora, mas você ficou segurando ela para ela... Para a hora certa. Para a hora certa, exatamente isso. Não era só paixão, né? Não era só paixão. Mas, Wagner, é o seguinte, cara, a gente está batendo um papo aqui fantástico e a gente vai ter que fazer isso em 2 programas. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente volta no programa de amanhã agora para falar um pouquinho mais da Pets Emotion e dos projetos futuros que você tem aí. Perfeito. Com a ONG. Pode ser? Vai ser um prazer enorme. Obrigado pela oportunidade. Viu? Então tá bom. Pessoal, vocês viram aqui uma aula do Wagner Aguado aqui sobre carreira, empreendedorismo, propósito. Aqui a gente bateu um super papo, falou do mercado pet, falou de paixão. Mas amanhã, aqui no Inovação e Negócios, você vai ouvir falar um pouquinho mais sobre a Pets Emotion e a ONG Vira-lata, vira amigo. Vira-lata, vira amigo. E você, se quer ser aí um voluntário e saber mais sobre esse projeto, a gente está aqui durante a programação inteira do InTalks, o QR Code aqui e o caminho para você saber mais sobre Pets Emotion e sobre a ONG Vira-lata, vira amigo. Obrigado. Amanhã a gente volta. Combinado. Obrigado, pessoal. Tchau. Até amanhã. Estamos indo para um breve intervalo e a segunda parte dessa entrevista você acompanha amanhã. Até já! Inovação em negócios. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso programa. Mas, como eu prometi, vou falar aqui sobre o que é o empreendedor nato, que eu trato aqui no meu livro Arte de Empreender, o que isso significa. Bom, empreendedores natos, como o próprio título sugere, são aqueles empreendedores que já nascem com o tino e com o perfil para empreender. Esses empreendedores começam a trabalhar muito jovens e adquirem habilidades de negociação para comprar, vender, prestar serviços, enfim, para gerar trabalho, renda e riqueza. É aquele pessoal que tem o empreendedorismo no sangue mesmo, sabe? Esse tipo de empreendedor é extremamente corajoso e visionário e sempre se compromete de corpo e alma para transformar seus sonhos de empreender em realidade. Geralmente começa do zero, tem como paradigmas, ou seja, modelos, os familiares, especialmente os seus pais, e criam grandes empresas. Você consegue identificar algum empreendedor nato no Brasil? Olha, nós estamos cheios deles, amigos. Podemos citar como empreendedores natos, por exemplo, Jorge Paulo Lemann, um empreendedor atual, os antigos como Camargo Correia, Silvio Santos, Roberto Marinho, Carlos Wizard, atual, João Carlos Paz Mendonça, lá no nosso Nordeste, o antigo Antônio Hermílio de Moraes, Abílio Diniz, que infelizmente faleceu, Jorge Gerdau, que também faleceu, Luiz Seabra, André Esteves, do Banco BTG, Abílio Diniz nós já falamos, né? Guilherme Benchimol, entre outros. No ramo educacional, que é o meu ramo, que é a nossa seara, né? Eu cito muitos também, como Gabriel Mário Rodrigues, Antônio Carbonari Neto, Chain Zahi, meu grande amigo Chain Zahi, saiu na capa da Forbes comigo. E modesta parte, eu que vos falo, né?
E aí, você se considera um empreendedor nato ou será um empreendedor planejado ou premeditado? Pode até ser os dois, viu? No próximo programa, analisaremos o que é ser um empreendedor serial, que eu também trato aqui no livro Arte de Empreender. Até lá, seja obstinado que dá. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.